Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, então, como comentado no último vídeo, a gente vai construir o nosso componente de form, beleza? Então, no final dessa série aqui, a gente vai ter esse nosso resultado aqui, ó. Esse vai ser o nosso resultado. A gente vai ter um componente de form e um componente de input, indicando que o campo X ele é obrigatório, né? Dizendo qual que é o erro e colocando uma borda vermelha por volta. Porém, se a gente colocar alguma coisa, olha só que legal, ele já valida pra gente, colocando uma borda azul, que no caso é a nossa cor primária, né? Porém, ele continua com os outros dois aqui dando erro porque ainda não foram preenchidos. Massa? Então, bora lá? Bora lá então. Antes de começar, eu só queria deixar dois recadinhos. O primeiro é que esse vídeo aqui, ele é a continuação do último vídeo, onde a gente começou essa parte de lidar com formulários, né? Então, no último vídeo eu expliquei o que é o React Hook Form e por que a gente está utilizando ele. E o segundo recadinho é que esse vídeo aqui ele vai ser quebrado em mais partes, tá? Então nesse primeiro vídeo a gente vai fazer o nosso form e o nosso input, esses dois componentes a gente vai criar nesse vídeo, e no próximo vídeo a gente vai refatorar o nosso book form para que ele receba esses novos componentes que a gente vai criar, né? Então a gente vai refatorar ele para colocar o nosso input e também o nosso form, beleza? Então, para a gente começar aqui, eu vou aqui dentro da pasta source components criar uma pastinha chamada form, tá? E outra pastinha chamada input. E por que eu vou fazer dessa forma aqui, né? Eu já vou deixar criado também o index.sx. E por que eu vou fazer dessa forma aqui? De colocar o form e o input dentro. Porque esse nosso input aqui, que a gente vai criar, ele é do form, né? Ele não faz sentido ele existir sem o form. Concorda comigo? Então não tem por que a gente botar fora. Eu gosto de deixar mais organizados a forma, então todos os nossos componentes que a gente vai interligar, digamos assim, com o React Hook Form, eu gosto de deixar dentro dessa pastinha form para saber que ali dentro vai ter esses nossos componentes de formulário, beleza? É mais uma convenção mesmo que eu gosto de utilizar. E aqui dentro do nosso input também eu vou criar um carinha chamado styles.ts, que a gente vai utilizar também. Então agora aqui, para começar a criação do nosso input, segue o padrão normal de criação de componentes no React, né? Importa o React e cria o componente. Então, const input, dessa forma aqui, e eu já vou exportar ele default aqui embaixo. Beleza? E agora, esse nosso input aqui, a gente vai precisar criar uma interface para ele. E que interface que é essa, né? O que a gente precisa passar para ele? Bom, se a gente pensar, lá no último vídeo, a gente viu que uma coisa que é primordial assim, a gente passar para o nosso input é um name. A gente precisa obrigatoriamente passar um name. Porque é a forma como a gente diz que esse cara aqui esse input, ele vai ser esse cara dentro do React Hook Form, entendeu? É a forma de ligar, digamos assim, dizer que dentro do React Hook Form vai ter um atributo title, por exemplo, entendeu? Então, uma coisa que a gente precisa passar obrigatoriamente é o nosso name. Então, interface props, ok? Vai ter um name que vai ser obrigatório. Porém, esse nosso input aqui, a gente não pode deixar de lado a parte que, tipo assim, ele querendo ou não vai ser um input do React, né? Do React não, do HTML. Então, a gente precisa, querendo ou não, permitir que sejam passadas as propriedades como um input normal, como placeholder, deixa eu ver o que mais, styles, enfim, todas as props do input, a gente precisa permitir que sejam passadas, a gente não pode tirar isso, entendeu? E como é que a gente faz isso? Bom, como a gente está trabalhando com interface, então a gente pode a gente pode estender o input HTML attributes e aqui dentro a gente passa o HTML input element, dessa forma aqui. Então, fazendo dessa forma aqui, a gente já diz que todas as propriedades do input a gente está permitindo passar também, entendeu? Então, a gente criou só uma interface para passar algumas propriedades a mais. Além do name, a gente vai passar o nosso raster, a gente não, né? O nosso form vai passar para a gente, né? Para o nosso input, o raster, o get value, né? Que vai ser n, e o nosso errors, que vai ser do tipo field error, que vem lá de dentro do
field errors, que vem lá de dentro do nosso React Form também, e aqui é minúsculo. Ok, e o que são essas três props aqui, né? Essas três props, elas vão vindo, como eu falei, do próprio form, então a gente não vai precisar passar quando a gente for implementar esse input, tá? É só mesmo porque a gente vai precisar desestruturar depois para passar para o nosso input mesmo. A gente precisa passar a nossa ref e os nossos erros a gente precisa pegar para mostrar a mensagem de erro, né? Então, é só isso mesmo. Aí agora aqui, eu vou dar o return, aí eu vou ter um container, e esse container aqui, ele vai vir lá de dentro do nosso styles, certo? Então lá dentro do nosso styles a gente vai ter o nosso container, ok? E aqui dentro a gente vai ter o nosso input do HTML normal, tá? E agora aqui, como eu falei, né? Aqui só tem um erro, porque a gente não pegou aqui ainda, né? Então vamos pegar aqui, eu acabei esquecendo. Name, raster, get value e errors. Ele vai vir do nosso props. Agora sim. Aí agora aqui a gente precisa passar a nossa ref, né? Nossa ref é o nosso raster, normal como a gente já fez anteriormente. O nosso name vai ser o name que vem por props. E aqui a gente vai colocar o nosso rest também. Rest. E a gente passa ele aqui, ó. .rest. Aí agora tem duas props que a gente vai precisar passar mais para dentro do nosso input aqui. A gente vai definir elas. E quais são? Bom, quando a gente clicar aqui em cima do input, eu quero que dê foco nesse input aqui e coloque uma borda por volta desse input, entendeu? Então eu quero que fique uma borda com a cor primária, no caso o azul, e quando tu tirar o foco desse input aqui, se tiver preenchido e a validação passou, essa borda aqui eu quero que ela continue azul, entendeu? Caso contrário, se tiver algum erro, eu quero que ela fique com a cor secundária, entendeu? Então, a gente vai precisar passar essas duas props. Então, como eu falei, foco e tira o foco, on focus e on blur, entendeu? Então, já vamos criar essas nossas duas functions aqui, const on focus, certo? E o nosso on blur. E a gente passa ela aqui, ó, on focus e o nosso on blur, beleza? E essas duas funções aqui, elas vão precisar guardar alguma coisa, né? Porque quando a gente clicar aqui para manter o foco, a gente precisa dizer que está focado. E a forma como a gente faz isso é utilizando o useState. Então eu vou criar um useState aqui para dizer se está focado ou não. Então, isFocused, set isFocused vai ser igual a useState false. Ele vai começar não focado, né? E agora aqui no onFocus eu só vou dar um set isFocused para true. E no onBlur, set isFocused para false, certo? Aí, basicamente essa estrutura que a gente precisa para agora para o nosso form. Ele está dando um erro aqui por causa que ele está falando que esse raster não é requerido, né? Mas não tem um correspondente no default props. Então, eu vou corrigir isso lá, colocando lá dentro do slint, porque isso aqui agora não é importante pra gente. Então, eu vou pegar essa regra aqui e eu vou colocar ela aqui embaixo. Ó. Off. Certo? Opa, agora sim. Aí ele não... Porque, na verdade, ele precisa que tenha default props, né? Required. Então, se a gente colocasse required aqui, ele ia parar de dar um erro. Mas eu não quero isso. Porque eu não quero que quando tu implemente, tu passe isso daqui, né? Eu quero que quem se responsabilize por isso é o nosso form. Então, tudo certo até agora. Certo? Aí agora, lembra que a gente criou nossos styles, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses styles e eu vou deixar aí na descrição para ti num gist, tá? Então, tu só vai precisar copiar e colar. Esse styles aqui, ele trabalha, né, ele implementa o style components. Eu não vou entrar muito a fundo no style components agora. Porém, se tu quiser um vídeo mais a fundo sobre style components, deixa aí na descrição que eu trago um vídeo falando sobre ele, tá bom? Então, só copia e cola aí, já tá tudo certo, beleza? Aí agora, a gente vai precisar também criar duas variáveis a mais para nossa utilização global, que é o danger e o secondary. São essas duas variáveis novas que a gente vai precisar criar.
E onde é que a gente cria essas novas variáveis do CSS, né? Dentro de Source, Styles e Global. Aqui dentro a gente vai ter essas novas variáveis, né? Então, Color Secondary, ok? Qual que vai ser? Vai ser o 663300. E o nosso Color Danger vai ser o nosso B20343. Então, essas duas variáveis de cor a gente precisa criar novas aqui dentro do nosso estilo global. Beleza? Então agora a gente já tem tudo que a gente precisa para continuar o nosso input. Aí agora se tu ver aqui, ó, ele está dando erro aqui no nosso container. E por que ele está dando erro? Porque a gente precisa passar essas propriedades aqui, ó, is focused, is filled e has errors, tá? Então a gente só tem o is focused ainda. E o que vai ser esse is filled, né? Bom, como eu falei, se tiver preenchido, a gente quer que mantenha a borda, né? Então se tiver preenchido, a gente precisa dizer. Então, vamos lá, is filled, set is filled, a gente vai armazenar num estado para dizer se está preenchido ou não, e a gente vai iniciar um valor vazio também, ok? E aqui no onBlur a gente vai lidar com essa parte para dizer se ele está preenchido ou não. E como é que a gente vai fazer isso? Set is filled, certo? Get value no nosso name, ou seja, se esse nosso get value aqui retornar alguma coisa, eu quero que retorne true, caso contrário, false. E a gente poderia fazer isso aqui, ó, então true se não false, mas isso aqui não é legal. Ele até reclama já dizendo que isso aqui poderia ser simplificado, ó. E ele até fala pra gente utilizar os 2 pontos de exclamação na frente, ó. Então, tá lá, a melhor forma de a gente fazer isso, eu já ia explicar dessa forma aqui, mas legal que o WebStorm já falou pra gente fazer dessa forma. Então, fazendo dessa forma aqui com os 2 pontos de exclamação na frente, ele já transforma esse retorno aqui num boolean pra gente. E ele já lida com essa parte de dizer se está preenchido ou não. Beleza? Então já vamos pegar e vamos passar para o nosso container. Is focused, nosso estado. Is filled. E o nosso has errors vai ser o quê? Se tiver erros e tiver erros, botei um R a mais, no nosso name, então true, se não false. Entendeu? E o que é, e por que eu fiz nessa convenção aqui, né? Porque esse nosso errors, ele é uma estrutura nesse estilo aqui, ó. Title, message, campo obrigatório. Por exemplo. Um exemplo. Essa daqui é a estrutura do nosso errors, certo? Então, para a gente verificar se tem erros nesse name aqui que a gente está passando via props, a gente faz essa estrutura aqui, ó. Então a gente pega dessa forma aqui. E daí a gente já consegue pegar se tiver erros e tiver erros naquele name, ele vai retornar true pra gente, caso contrário vai retornar false, certo? Então, praticamente isso. E já que a gente está trabalhando com essa parte de erros, a gente precisa mostrar de alguma forma essa mensagem, né? Porque aqui dentro a gente tem o message, ó. Então, a forma como a gente vai fazer isso é aqui embaixo do nosso input, a gente verificar, ó, se tiver erros e erros no name, então eu vou criar um componente aqui. E esse componente vai ser o error message text, que vem lá dentro do nosso styles. Então, error message text, certo? Errors name message. Então aqui eu só coloquei o optional chaining para ele não dar erro, porque pode ser que não tenha, dele vai dar erro, entendeu? Então aqui salvou e agora fechou, o nosso componente de input está pronto para ser utilizado. Porém, a gente precisa ainda criar o nosso form, tá? Então, aqui dentro do nosso form, eu vou criar um arquivinho, form.tsx, ok? Eu vou criar nessa estrutura aqui, não vou criar com pasta, porque só vai ser um arquivo, então não vejo sentido em colocar mais uma forma, não vejo sentido em colocar mais uma pasta form aqui dentro e colocar um index dentro, sabe? Não vejo muito sentido, vai ficar meio complicado de entender depois. Então, vou colocar só um arquivo, fica legal também, não vai ter estilo, não vai ter nada, então não tem problema nenhum. Beleza? Então aqui segue o mesmo padrão que a gente criou ali no nosso input, né? Então a gente vai ter que importar o nosso React, lá de dentro do nosso React, certo? Aí a gente vai ter o nosso const form, certo? Eu já vou exportar ele aqui embaixo também, beleza? Aí, agora, a gente vai precisar criar uma interface, né, para esse nosso form aqui, porque esse nosso form ele vai
precisar de algumas propriedades. E se a gente parar para pensar um pouquinho, uma das propriedades principais que a gente tem que passar para ele é um método para ele externalizar essas informações, né? Porque elas vão estar dentro do React Hook Form e a gente precisa colocar ela de forma externa para os componentes utilizarem. Então, uma das formas que a gente pode fazer isso é passando um método onSubmit. Então, é isso que a gente vai fazer. Interface props onSubmit, ele vai ser uma function, e ele vai retornar void, né? E aqui data do tipo n, certo? E agora também outras coisas que vai passar para ele. Um data, certo? Que vai ser do tipo record, never e never. E o que é data, né? Data, na verdade, lembra que aqui, quando a gente clica no editar aqui, o nosso form ele vem preenchido? Esse daqui é o nosso data. A gente vai passar esse data aqui para o nosso form e ele vai se encarregar de preencher cada atributo, né? Cada campo com o seu determinado valor. Ok? E o tipo record é porque, na verdade, esse nosso data aqui ele vai ser um objeto, chave e valor. Então, a forma como a gente tipa isso é com o nosso record. Beleza? Aí agora a gente vai ter o nosso children também, que ele vai ser um jsx.element ou, né, jsx.elementArray, certo? E a gente vai ter um esquema que vai ser do nosso yup também, tá? E ele vai ser do tipo n. Então, eu já vou aproveitar aqui e eu vou instalar o nosso yup. Porém, antes de instalar o yup, eu preciso atualizar o nosso TypeScript. E por que eu preciso fazer isso? Porque as versões novas do yup, eles estão utilizando umas coisas que a versão que a gente tem desse nosso TypeScript aqui não possui. Então, se a gente só instalar o yup, ele vai quebrar o nosso app, entendeu? Então, a gente precisa atualizar o nosso TypeScript. Eu atualizei aqui, fiz alguns testes, né? Eu dei um yarn-add TypeScript para atualizar, fiz alguns testes e não quebrou. Então, tudo certo, a gente pode vir a fazer isso, tá? Então, enquanto ele instala, eu vou pausar o nosso servidor. E por que eu pausei o nosso servidor? Porque como a gente vai ter atualização de dependência, se a gente não pausar e subir de novo o nosso servidor, isso é, reiniciar o nosso servidor, quando a gente for importar o nosso yup, ele vai quebrar, porque ele ainda não entendeu que a versão do TypeScript mudou, entendeu? Então a gente pausa só para garantir que essas mudanças vão acontecer realmente, e daí a gente pode importar o yup normal. Agora que já atualizou o TypeScript, eu vou aproveitar e vou adicionar aqui também o nosso Hook Form Resolvers e o nosso yup. O nosso Hook Form Resolvers é o carinha lá de dentro do nosso React Hook Form, que vai ser responsável por lidar com o yup, ok? E o yup a gente já viu até agora que é a lib que a gente vai utilizar, né, para fazer a parte de validação. Tá? Então, vamos lá, vamos deixar ele instalando. E eu também gostaria de falar que a gente está tendo que instalar esse Resolvers aqui, esse Hook Form Resolvers, porque o React Hook Form na sua versão 6, eles separaram essa parte de validações de dentro do React Hook Form, eles separaram e colocaram em packets diferentes. A mesma coisa que o React Native fez com o React Native Community. Tá? Então, a gente precisa, nessa sua versão 6, trabalhando com a versão 6, a gente precisa pegar e instalar. Beleza? Então, até aqui tudo certo. Eu já vou importar o yup aqui para ele não dar erro, ok? E a gente precisa realmente importar dessa forma aqui. E por que realmente precisa usar dessa forma? Poderia usar de outra forma, fazendo estruturação? Poderia. Mas como o yup ele retorna muitos tipos, digamos assim, aqui não, entendeu? Mas eu já quero deixar meio que vocês acostumando a trabalhar dessa forma aqui, porque depois quando a gente for construir nosso esquema, pode ser que vire uma tripa de importações, entendeu? E isso não é legal. Então a forma da comunidade de convenção assim, para utilizar o yup é fazendo dessa forma aqui. Importa tudo as yup, e depois só vai concatenando dessa forma aqui, ó. Então yup.objectSchema, yup.object, yup.array, por aí vai, entendeu? Então uma forma que a comunidade encontrou de não ficar aquela tripa de importações, né? Então tá, aqui daí do nosso... Deixa eu só ver se eu voltei ao nosso servidor aqui. Eu não voltei ao nosso servidor, já vou dar um start aqui. Ele já vai dar um erro dizendo que o nosso form não está retornando nada, mas tudo bem. Aqui de dentro do nossas propriedades eu vou desestruturar, pegar o onSubmit,
o data, o children e o schema, ok? E agora aqui, então, eu vou retornar, né, criando o nosso form. Para dentro do nosso form aqui, eu vou passar o onSubmit. E o que é esse nosso onSubmit? Lembra que a gente tinha, lá dentro do nosso bookform, a gente utilizou um hook chamado useForm, e a gente pegou o nosso onSubmit e por aí vai. Então, na verdade é o handleSubmit, não onSubmit, né? Então, esse nosso hook a gente vai utilizar ali aqui também. Então, import useForm from React hook form. Lá dentro do React hook form eu vou importar o useForm, certo? E lá de dentro do nosso hook form resolvers, hook form /resolvers /yup, eu também vou importar um carinha chamado yup resolver, que a gente vai precisar dele aqui, certo? Então const de duração vai ser igual a useForm, ok? E aqui de dentro eu vou pegar algumas coisas, como handle submit, get values, register, errors e o nosso reset também. Todos esses daqui a gente já viu no último vídeo lá, já aplicou lá dentro do nosso bookform. O único que a gente não viu até agora é o reset. Eu já vou explicar depois o porquê que a gente vai utilizar o reset, tá bom? Então aqui dentro eu vou passar o nosso handle submit e vou passar para ele o nosso onSubmit, que veio via props. Beleza. Agora sim a gente tem tudo que a gente precisa. Aqui para dentro do nosso useForm, a gente já vai passar algumas coisinhas para ele, tá? Mas por hora a gente vai primeiro só montar o nosso form e deixar ele pronto aqui, tá bom? Então tá. Aí agora, como esse nosso children ele pode ser um array, eu vou fazer ele dessa forma aqui, ó. Então array.isArray passa nosso children, ou seja, se o nosso children for um array, então children.map child, certo? Aí agora aqui eu vou dar um return child.props.name, ou seja, se tiver child.props.name, o que eu vou fazer? Eu vou retornar um react.createElement, ok? Aí o que esse createElement aqui do React precisa? Ele precisa de um child.type e ele vai precisar passar algumas props também. E que erro que ele está dando? Ah, porque aqui em cima eu coloquei o parênteses e aqui é um retorno assim. Agora sim. Esse nosso createElement aqui, ele precisa de propriedades. E quais são essas propriedades? A gente vai passar para ele um objeto, ok? Ele vai receber todas as propriedades que a gente passar para o nosso child, mas ele também vai receber o register, o getValue, que vai ser o nosso getValues lá de cima, errors, e ele vai receber uma aqui também, que vai ser o nosso child.props.name. Caso contrário, a gente vai retornar o nosso child. Agora sim, deixa eu só salvar. E aqui também, cadê esse nosso fechamento aqui? Aí aqui ele fecha aqui. Caso contrário, a gente vai retornar o nosso children. Agora sim, ó. Então o que acontece? Se for um array, se esse nosso children aqui ele for um array, ele vai iterar, né, vai fazer um map dentro de cada children, vai pegar o child e vai retornar um objeto. Ele vai retornar um objeto somente, um elemento, né, do React, somente se tiver o nosso child.props.name. Se a gente não passar esse name, ele vai retornar o child, entendeu? E caso contrário, se ele não for um array, ele vai retornar o nosso children. Exatamente isso que a gente precisa fazer para ele funcionar, ok? E lembra que eu falei que a gente precisa passar algumas coisas para dentro desse nosso useForm? Quais coisas são essas? A primeira coisa é o default values, que vai ser o nosso data, porque lembra que eu te falei que o nosso form ele vai se encarregar de preencher cada campo com seu devido valor, né? Então, para a gente fazer isso, a gente passa o default values. E a gente precisa também passar o nosso resolver, passando o yup resolver e o nosso schema. Esse resolver aqui vai ser responsável por lidar com a parte de validações, certo? Então eu vou salvar aqui para sair esse erro aqui. Deixa eu ver o erro que está dando, cannot find methods. Deixa eu ver. Onde é que ele está dando esse erro? Na linha 24.
Não, acho que ele tá com bug mesmo, porque... Eu acho que ele tá com bug mesmo, porque o nosso o register aqui não tem methods. Deixa eu ver. Eu acho que era isso mesmo. Ele tava com cache alguma coisa. Engraçado, né? Tudo bem. Então tá. Esse daqui é o nosso form construído para a gente lidar com a parte de formulários. Então, nesse vídeo aqui vai ser isso, tá? No próximo vídeo a gente vai fazer a parte de refatoração, como eu falei, para implementar esse nosso form e também implementar o nosso input que a gente criou. Beleza? Então tá, só recapitulando, nesse vídeo a gente criou esse nosso input, né? A gente viu como que a gente cria um componente de input no React, ou melhor, como que a gente cria um componente no React, né? E também a gente criou o nosso form, né? O nosso componente de form. Esse reset aqui, a gente vai deixar ele quietinho aqui por enquanto, tá? No próximo vídeo, quando a gente for fazer a parte aqui do data, né? Quando a gente passar o nosso data, a gente vai ver o problema que a gente vai ter e eu vou te explicar por que a gente precisa desse reset, tá bom? Então tá, no vídeo de hoje foi isso, nos vemos no próximo vídeo e valeu!